Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Estética Sem Crise. Eu sou Débora Leite, sou fisioterapeuta dermatofuncional e empreendedora no mercado da estética há 10 anos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre luz pulsada ou laser. Qual escolher? E tenho certeza que essa é uma dúvida de muita gente que quer trabalhar com depilação a laser, mas fica na dúvida de qual técnica escolher. Aí eu vou compartilhar com vocês, tá? Para a gente, os slides que eu fiz. Então, qual escolher? Laser ou luz pulsada? Essa é uma dúvida bastante frequente. Muita gente fica nessa dúvida, porque as técnicas elas têm diferenças e têm semelhanças. E a gente vai entender um pouco sobre esse mundo da luz, né? Do laser. Os dois são luzes, sendo que os dois, cada um tem suas características, suas propriedades, seus benefícios, né? Suas diferenças entre um e outro, a capacidade de tratar não só pelo, como é a luz pulsada, que ela trata rejuvenescimento, trata rosácea, trata rejuvenescimento, já falei, manchas, pelos, e o laser da depilação, que é mais específico, que trata apenas pelo. Então, vamos adentrar neste mundo. Então, vamos começar pela pele. Então, a pele, ela é formada por três, é o maior órgão, né, do corpo humano, e muitas vezes a gente nem se para pensar que a pele é um órgão, né? A gente sempre vê ela assim e não imagina o poder, né, todas as funções, tudo que ela faz, que protege a gente contra todos os fatores externos, contra poluição, contra a luz, ela protege contra os micro-organismos, é a nossa principal barreira de proteção contra micro-organismo. Tem células de defesa, tem células de defesa para o sol. Então, é um mundo, a pele, e ela tem três camadas, né? Tem a epiderme, que é a camada mais externa, que é essa camada que a gente vê. A derme, que é uma camada que é rica em vasos sanguíneos, rica em várias estruturas, né? É lá que vai ter os anexos, as glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, que vai ter o folículo piloso, que é a base do pelo, e tem a hipoderme, que é a camada de célula gordurosa, né? Adiposta. E aí, vamos entender. A epiderme, você vai ter o quê? As células que são mais resistentes, né? Que são células que têm que proteger a gente dos fatores externos. Então, são células mais resistentes. Normalmente são queratinócitos, elas são ricas em queratina para proteger. E por ela você vai ver o que? A saída do pelo, né? Que é o nosso alvo. Na derme é onde vai estar a raiz do folículo piloso, né? Que também é para a gente já ir entendendo que é a nossa raiz, né? Onde a gente precisa fazer com que o laser, né? A fotodepilação chegue a essa área. E a hipoderme que vai ter as células adipostas. Então, passando pela pele, vamos agora pensar. E o pelo? Toda hora que eu fizer essa depilação, toda hora que eu fizer o laser, toda hora que eu fizer a fotodepilação, eu vou ter resultado? Né? Não. Existem três fases do crescimento do pelo. E é importante saber isso porque muitas vezes a cliente, você faz a sessão nela e ela no outro mês, né, ela retorna para você e diz, eu não tive nenhum resultado nessa sessão. Tipo, é possível isso? A depilação, muitas vezes elas perguntam, a depilação não vai ter resultado para mim? Não, vai ter total resultado para você. O problema é que a gente pegou o seu pelo, a maioria do seu pelo, numa fase que não é a fase mais propícia para a gente fazer a depilação. Tem como saber isso antes? Não, não tem como saber. A gente não tem como saber em qual fase está o seu pelo, até porque os pelos de uma determinada área estão em fases diferentes. Então, a gente tem a primeira fase, e a mais longa, é a fase anágena. Ela dura de 2 a 6 anos, então é uma fase bem longa. Então, nessa fase, a gente vai ter crescimento de pelo, bastante mitose, então é a fase de proliferação total, fase viva, né, do pelo.
E é nessa fase que a gente precisa que o pelo esteja para fazer a depilação. Então, é nessa fase que a gente vai conseguir agir nesse pelo. O lado bom é que a maioria dos nossos pelos, 85%, ele está nessa fase. Então, por isso que quando a gente faz a sessão de laser, de fotodepilação, a gente consegue eliminar uma boa quantidade, né, por sessão, porque a maioria dos pelos eles estão nessa fase. A segunda fase é a fase catágena. Nessa fase já não tem tanta mitose, já começa a desprender o pelo, né, do bulbo, já vai começar a sair esse pelo. Sendo que essa fase, ela dura de 2 semanas a 1 mês. Então, é uma fase curta. Então, por isso que acontece da cliente dizer a você que não teve resultado. Então, provavelmente ela está nessa fase catágena ou na próxima fase, que é a telógena. A fase telógena, ela é a fase que realmente o pelo já se desprendeu do bulbo e aí a gente não vai ter efeito nenhum, né, se a gente fizer a depilação nesse momento. Então, é uma fase que a gente não consegue ter a retirada nenhuma do pelo. Então, é importante saber essas fases para que você possa explicar, caso a cliente venha lhe perguntar por que que não teve resultado fazendo a depilação, né? As dúvidas principais. É importante que o pelo ele esteja na fase anágena. Vamos agora entender os fototipos, que também é uma parte muito importante quando a gente quer tratar, quando a gente quer eliminar os pelos e quando a gente está nesse dilema entre fotodepilação e depilação a laser. Então, existem os fototipos, né? Os fototipos é uma escala numérica que basicamente ela vai dar o quê? A reação da sua pele quando exposta ao sol. E aí ela foi classificada, a nossa cor da pele, em 6 fototipos, tá? Uma escala que é reconhecida mundialmente e que tem como fototipo 1 a pele branca, né? Então, é uma pele muito branca. Então, fototipo 1, a pele muito branca, normalmente é uma pessoa que tem um cabelo louro, olhos azuis, ou então uma pessoa ruiva. Então, como é que essa pele ela reage quando exposta ao sol? Então, ela queima completamente, né? Então, a pele branca a gente já entende. Como é que ela reage? Ela vai queimar facilmente e bronzear raramente, muito dificilmente essa pele se bronzeia. Então, ela é muito sensível ao sol. O fototipo 2 é uma pele branca, né? Cabelos louros, olhos claros. A pele queima facilmente, bronzeia moderadamente e também é sensível ao sol. O fototipo 3 é a morena clara, que é normalmente a maioria da população. É uma pele branca, já tem o cabelo castanho, já é uns olhos castanhos. E ela a moderada, né, que a gente fala. Ela queima moderadamente, bronzeia-se moderadamente. Então, ela tem uma sensibilidade normal ao sol. Então, a pessoa que, se for exposta ao sol sem protetor solar, passar um certo tempo, ela vai um pouco bronzear e um pouco ficar queimada, ardida, né? O fototipo 4 é uma morena moderada. Então, é aquela que tem pele, já uma pele mais bege, né? Que queima pouco e também bronzeia-se fácil ou moderadamente. Então, ela tem acessibilidade ao sol normal. A fototipo 5, morena escura, já é uma pessoa de uma cor, uma pele, uma parda escura ou marrom médio, são as mulatas, queima raramente, bronzeia-se muito e mancha com facilidade. E são pouco sensíveis ao sol. E os fototipo 6, que é a pele negra, então a pele totalmente pigmentada, ela nunca bronzeia, ela nunca se queima, desculpa, sempre se bronzeia. Desculpa, gente, uma ligação. Ela nunca se queima, bronzeia muito, tá? E ela não tem nenhuma sensibilidade ao sol. Então, entender os fototipos
é super importante para que você também possa escolher entre a fotodepilação e até os diferentes tipos de laser, que vai ser super importante para você saber se o laser que você quer atuar, né, com o laser que você quer atuar, se ele pode ser feito no fototipo, em todos os fototipos. Isso é super importante também na hora de decidir qual vai ser a sua forma de trabalho, né, com quem você quer trabalhar. E aí vem tanto o laser quanto a luz pulsada são técnicas não ablativas. O que é isso? O que isso quer dizer? Ele quer dizer que eles pretendem melhorar a pele sem agredir, né, sem gerar um afastamento, né, das suas atividades diárias por não agredir os tecidos adjacentes, os tecidos vizinhos. Então, a gente consegue fazer a depilação e agir só naquele alvo que a gente quer, sem ter a pele totalmente agredida. Por exemplo, tem-se um laser, que é um laser de CO2 fracionado, que ele também é uma evolução de um laser de CO2, que era uma técnica que era totalmente ablativa. Então, as mulheres que faziam, elas precisavam ficar realmente em repouso por 7 dias, porque ela acometia o laser de CO2 toda a área. Então, elas precisavam ficar realmente sem se expor a nada, porque o risco também de infecção era maior. Então, a técnica não ablativa, ela dá mais segurança, dá mais conforto, porque não reage, né? Não age com toda a área vizinha. Então, o laser de diodo e a luz pulsada, eles são atraídos pela cor do pigmento, né? Pelo cromóforo, pela melanina, a gente vai entender tudo isso. Então, quanto mais escuro for o pelo, maior o efeito térmico e a destruição desse pelo. Então, por isso que também a gente entende que um paciente que tem uma pele clara, branca, com um pelo escuro, é o melhor paciente para realizar a técnica tanto de fotodepilação quanto de laser, porque é um paciente que vai ter um fototipo menor, né, de 1 a 3, com muita melanina no pelo. Então, tanto o laser quanto a fotodepilação, eles têm alguns efeitos sobre os tecidos, né? Então, nós temos o efeito fototérmico, né? Que a energia luminosa, ela é absorvida e convertida em calor, provocando uma coagulação ou vaporização do tecido. Esse efeito fototérmico, ocorre muito, por exemplo, no laser de CO2 fracionado. Então, a luz é convertida em calor e provoca a coagulação e vaporização do tecido. Temos o efeito fotoquímico, que são ativações e reações químicas, e temos o seu principal efeito, que é o efeito de fototermólise seletiva, e que é super importante entender para poder você conseguir trabalhar com esses dois procedimentos. Então, a fototermólise é o principal propriedade, a principal agente que vai efetivar o resultado do laser ou da luz pulsada. Então, o que quer dizer fototermólise? Foto vem de luz, né? Então, ambos usam a luz. Termo vem de calor, então ambos usam a luz através de uma fonte de calor, né? Para gerar uma lise. O que é essa lise? Lise é a morte celular, que nesse caso é a morte do folículo piloso. Então, a fototermólise seletiva, ela utiliza a luz através do calor para produzir, né, para gerar uma morte do folículo piloso. Então, ela vai destruir o alvo específico, né, nas células do folículo piloso. E aí, como é que ela age? Por que que ela seleciona, né? Por que que ela vai agir apenas? Por que que ela é seletiva? Porque ela age apenas no cromóforo alvo, o que é muito bom para a nossa pele, porque ela não vai agredir todos os tecidos
circundantes. Ela vai agredir apenas, né, seletivamente, o cromóforo-alvo, que no caso do laser e da luz pulsada, do laser de depilação e da luz pulsada, é a melanina. E aí vamos entender como é que isso ocorre. Então, o cromóforo, o que é? É um átomo ou molécula que absorve a energia da luz. Então, a luz bate nesse cromóforo, e gera o fóton, né? Então, ele absorve essa energia em formato de fóton. Então, são substâncias coloridas naturais do nosso organismo que absorvem a luz em comprimento de ondas específicos, o que também é muito importante. Então, ele vai apenas ser estimulado, né, quando você dá a ele o comprimento de onda específico. Ele não vai ser estimulado por comprimentos de ondas diferentes. O que a gente vai ver o que a gente vai conseguir entender, por exemplo, a diferença entre a luz pulsada e o laser. Então, é importante colocar isso na cabeça. São comprimentos de ondas específicos que vai agir, né, que vai bater nesse cromóforo e vai gerar essa fototermólise, né, essa lise pelo calor. Então, quais são os principais cromóforos? Os principais cromóforos são melanina, a água e a hemoglobina. A melanina, né, que é o que a gente usa para fotodepilação e para o laser. A água, por exemplo, existe o laser, como eu falei, o laser de CO2 fracionado, que ele tem como cromóforo a água. Então, ele consegue, através da água, que ocorre a sua ação. E tem o da hemoglobina, que, por exemplo, o laser Shell-Cutera, que também é um laser que a gente consegue remover varizes, porque ele tem como cromóforo-alvo o sangue, né? Então, ele é atraído pelo sangue, por isso a gente consegue um resultado legal para a aplicação de varizes. Então, é importante entender que o pelo, a haste do pelo, por mais que ela tenha a melanina, que é o cromóforo-alvo, a gente precisa entender que não adianta liberar que a energia bata na haste e que não chega à raiz, né, ao folículo piloso, porque senão a gente vai apenas estar eliminando essa haste. A gente precisa com que ela seja conduzida à luz pela haste, né, pela melanina, e chegue ao folículo piloso numa temperatura de mais ou menos 60 graus, para poder a gente conseguir eliminar esse pelo. Então, se você já vê um pelo, a haste dele, né? Você já vê o pelo lá na haste, um pelo escuro, você já pode entender como é esse folículo piloso. Então, ele é muita melanina. Então, imagina que você precisa que essa luz do laser, que vai bater nessa haste do pelo, para chegar até a raiz do pelo, em pelo menos 60 graus, para que a gente consiga destruir esse folículo piloso. Caso não chegue até essa temperatura, a gente não consegue uma eliminação efetiva desse pelo. O que ocorre muito na luz pulsada, né? Que a gente vai entender por que a gente não consegue chegar a essa temperatura com a luz pulsada no folículo piloso. Então, vamos as diferenças. Vamos agora tirar todas as dúvidas entre laser e luz pulsada. A gente já entendeu todo o passo a passo, né? A gente já entendeu a pele, né? Onde está o folículo piloso, né? Onde ele nasce, onde ele tem mais força. A gente já entendeu as fases de crescimento do pelo, já entendeu que a fase que a gente precisa que o pelo esteja para a depilação é a fase anágena. A gente já entendeu quais são os cromóforos que agem na pele, né? E qual o cromóforo alvo para a gente ter a eliminação dos pelos. Já entendeu qual é o princípio ativo tanto da luz pulsada quanto do laser, que é a fototermólise seletiva. Agora a gente vai conseguir diferenciar o laser da luz pulsada. Quais são as diferenças entre eles? Então, o laser, ele emite
uma única cor. Unidirecional, a cor é uma luz vermelha pura, então ele é apenas uma única direção, coerente, e colimado, então ele vai na mesma direção e vai o quê? Naquele foco, para que é a atração dele pelo folículo piloso, pela melanina. Já a luz pulsada, ela emite diferentes cores, então é um espectro de luz, são várias cores, verde, azul, violeta, vermelho. Então, todas elas juntas, você elimina de uma vez só, né? Você dá o disparo e sai todas essas cores. Ela atinge uma temperatura menor que 60 graus. Então, aí é que está o problema com relação à eliminação do pelo, que no laser você tem uma certeza de liberação de 60 graus. Na luz pulsada, você vai ter diferentes cores, né? Como eu falei, são um espectro de luz, e cada luz tem uma ação, né? Por isso que a luz pulsada a gente consegue trabalhar outras coisas. A gente consegue trabalhar rejuvenescimento, a gente consegue trabalhar acne, né? Acne inflamatória, por exemplo, pelo espectro de luz do azul. Então, é uma luz que é anti-inflamatória, antibactericida. A gente consegue tratar manchas, então tem muito resultado com a luz pulsada para manchas, né? Então, ela tem um espectro, ela trata várias coisas ao mesmo tempo. No entanto, você precisa entender alguns parâmetros da luz pulsada para que você consiga organizar o aparelho, né? Configurar o aparelho para que consiga chegar a 60 graus lá no pelo. Então, é um tratamento, um procedimento que precisa mais técnica, precisa que você entenda todos os parâmetros e que mesmo assim possa ser que a gente não consiga chegar a 60 graus lá no folículo piloso. O que no laser a gente não consegue tratar essa gama de funcionalidades, né? Ele não tem, ele é específico para o que a gente quer tratar. No entanto, a gente tem uma certeza que vai chegar a 60 graus lá no folículo piloso, né? Dando mais eficácia para o laser do que para a fotodepilação. Além de que, a luz pulsada, esse filtro, né, que ele libera esse espectro de luz, ele com o tempo, esse filtro vai se desgastando, né? Então, também tem que ter a importância da manutenção, que tem profissionais que não se atentam para isso, e muitas vezes o procedimento para de ter resultado e não se atenta para a troca, né, da luz. Então, o laser, ele é monocromático, então ele emite apenas uma luz, tá? Uma luz vermelha. A luz pulsada são várias cores de luz, tá? É um espectro de luz. Você vê ela como uma luz branca, mas ela é como se fosse a dissociação mesmo da luz branca, né? São todas as cores juntas. O laser, ele é coerente, tá? Eles estão sempre os feixes de luz na mesma direção. A luz pulsada é não coerente. O laser é colimado, então ele sempre vai no foco, que é o folículo piloso, e a luz pulsada é não coerente, não colimado, então ele vai para diferentes ângulos. Então, com relação à temperatura, novamente, a luz pulsada não é garantido a gente chegar a uma temperatura de 60 graus, e com o laser já conseguimos uma temperatura de 60 graus lá no folículo piloso. Não quer dizer que a fotodepilação a gente não consiga, se for feito parâmetros apropriados, não consiga chegar a 60 graus. No entanto, muitas vezes isso a gente não consegue por causa da sensibilidade da cliente. Então, temos algumas dificuldades. E aí vem a gama que a fotodepilação, a luz pulsada consegue trabalhar, né? Então, ela vem comprimentos de onda de 815 a 755. Então,
Tudo isso, entre 415 e 755, é o que ela consegue trabalhar. Então, aí vai acne, vai telangiectasias, né, que são os vasinhos, vai manchas, vai rejuvenescimento, vai pelo. Então, tudo isso dentro desse espectro. E, ao mesmo tempo, a gente também tem os diferentes tipos de lasers, que também vamos entre esses espectros. No entanto, se você escolher um tipo de laser, ele só emite aquele comprimento de onda. Por exemplo, o laser Alexandrite, ele libera um comprimento de onda de 755 nanômetros, diferente de um laser de diodo, que é em torno de 805 nanômetros. Então, o laser, para chegar lá no folículo piloso, você precisa que chegue em torno de 800. Então, o laser de diodo, por isso que o laser de diodo tem um resultado melhor do que o laser Alexandrite, porque é o comprimento de onda que mais se adequa a chegar ao folículo piloso. Esse comprimento de onda é o que tanto? É a profundidade com que a luz, até onde a luz vai chegar. Em torno de 800 nanômetros é para chegar na derme profunda, que é lá que vai estar a raiz do folículo piloso. Então, qual é o melhor? Fotodepilação ou depilação a laser? Então, pela diferença na emissão e concentração da luz emitida, então, temos o quê? Duas diferentes formas de liberar essa energia, duas diferentes formas dessa luz chegar, dessa luz chegar até o tecido alvo, né? A gente vai ter, com isso, diferentes resultados. Então, a depilação a laser, a gente consegue, com menos sessões, conseguir o mesmo resultado, né, de uma fotodepilação com muito mais sessões. Além de que a fotodepilação, ela não consegue eliminar o pelo completamente, ela apenas enfraquece o pelo e isso pode gerar o quê? Um retorno desse pelo. E a laser não, a gente elimina o pelo, o folículo piloso, e aquele pelo ele não retorna mais. Pode acontecer o nosso organismo é um organismo vivo, né? E aí ele está sempre tem um poder de 10% em média de regeneração. Então, o que pode acontecer quando faz o laser é que a gente precisa fazer uma manutenção anual, porque o organismo começa a mandar outros folículos, né, que não tinham pelo, ele começa a mandar pelo, e aí gera essa necessidade da manutenção anual. A dispersão da emissão da luz pulsada faz com que os pelos eles sejam atingidos com menor intensidade, né? E de forma mais superficial, porque não tem um comprimento de onda na luz pulsada que chegue até uma profundidade necessária, né, para a eliminação completa desse pelo. Então, vai fazer com que esses pelos eles voltem progressivamente a crescer. Quando comparados à depilação a laser, que ocorre o quê? A eliminação completa desse folículo. E aí, independente de ser fotodepilação ou depilação a laser, é importante explicar para o cliente que ele vai precisar da sessão de manutenção, como eu acabei de explicar, porque o organismo ele tem um poder de regeneração. Então, como principal diferença entre a depilação a laser e a fotodepilação à luz pulsada é a especificidade do tipo de luz emitida. Então, o tipo de luz emitida vai gerar todo o resultado. A depilação a laser, toda a energia é concentrada e absorvida pelo cromóforo alvo, que é a melanina, e isso faz com que somente a raiz do pelo seja atingida e destruída, impedindo progressivamente seu crescimento. Já na depilação com luz pulsada, a energia é dispersa e absorvida tanto por outras estruturas, né, que vai gerar poder tratar as outras coisas, né, o fotorrejuvenescimento, manchas, acne, a gente consegue tratar tudo isso, então é uma luz dispersa, uma energia dispersa, não atuando especificamente no pelo, causando somente o seu enfraquecimento e não atuando na sua completa eliminação. Então,
também acontece a diferença entre a fotodepilação e o laser é com relação à dor. Então, realmente, a luz pulsada, ela é uma luz que pouco incomoda, então é menos dolorido que o laser. No entanto, existem lasers, como o laser Light Shield Sire, que tem uma pouca, né, pouquíssima dor, é pouco dolorido. Então, com relação à dor, os lasers já conseguiram evoluir bastante, né, a ponto de se equiparar. Hoje em dia não existe mais essa diferença. Então, por exemplo, vamos ver com a quantidade de sessões, a diferença entre esses dois procedimentos. Por exemplo, para o laser, a média de sessões, dependendo do laser, tá? É de 5, como é o laser que eu uso, o laser Light Shield Sire, mas tem lasers como a Alexandrite, que são 10 sessões. Já a luz pulsada, a quantidade de sessões é ilimitada. Por exemplo, ontem eu atendi uma cliente que ela relatou que já tinha feito 12 sessões de fotodepilação, que realmente tinham diminuído os pelos. No entanto, após 6 meses, né, ter parado as sessões, ela percebeu que os pelos voltaram quase total, né? Então, eles apenas foram enfraquecidos. Mas quando você para de fazer as sessões, eles retornam. O preço, realmente, o laser de depilação, ele tem um valor maior, né, é mais caro do que a fotodepilação, sendo que é isso que você tem que passar para o seu cliente, né? Não adianta você pagar mais barato numa fotodepilação e depois não ficar um resultado legal, né? Você ter que refazer e você ter que pagar novamente, né, mais caro para fazer o laser. Então, é importante passar esse valor com relação a isso, porque eu atendo muitas clientes que tiveram o quê? Que pagaram dobrado, né? Pagaram a fotodepilação, não tiveram o resultado esperado e tiveram que vir fazer o laser. Os consumíveis, né? O que a gente gasta? Então, para o laser, o consumível demora mais tempo, né? Existe a manutenção, mas essa manutenção é com mais disparos, tá? Do que a luz pulsada. Com menos disparos, você já precisa trocar o emissor da luz, né? Comprimento de onda, o laser monocromático, tá? Ou a luz pulsada policromático, identifica vários pigmentos. E os resultados para o laser é mais eficaz com uma quantidade menor de sessões e a luz pulsada é menos eficaz e ainda necessita de uma quantidade maior de sessões. Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido, né, causar essa diferença, né, mostrar o quanto o laser é mais atuante, o quanto o laser consegue realmente eliminar os pelos, né, não apenas enfraquecê-lo, e realmente comprovar isso através de suas propriedades, né, do seu tipo de luz, diferentemente da luz pulsada, que também é bem interessante com relação ao tratamento de outras afecções, né, manchas, acne. Então, a luz pulsada, ela tem o seu valor. A gente precisa só saber usá-la para os fins que ela se destina melhor. Para o pelo em si, a gente percebeu que que o laser é muito mais eficaz, com muito menos sessões, do que a luz pulsada. E é isso que eu tinha para passar para vocês. Fiquem de olho que logo, logo vai ter mais live. Até a próxima. Tchau!